Olá, irmãos, que bom estarmos mais uma vez aqui para trabalharmos e estudarmos na palavra do Senhor, como fazemos continuamente. Há uma necessidade nessa academia da alma de nos exercitar na palavra todos os dias, buscar sempre conhecimento, discernimento, principalmente a orientação através do Espírito Santo de Deus. Então, todo e qualquer estudo que nós fazemos já antecede o desejo e a oração que nós fazemos em prol do conhecimento daquilo que está sendo ali revelado. É bem verdade que nós podemos nos enganar quando lemos e colocamos os nossos posicionamentos, as nossas teorias ou até mesmo a nossa cultura acima do que a palavra de Deus está falando. Então hoje nós vamos falar de um assunto muito importante que envolve o nosso coração como alma, né? Não estou falando do órgão do coração, né? Importantíssimo para a vida humana. Né? O nosso coração ele é a essência do bombeamento ali do sangue por todo o corpo, né? É através dele que o sangue vai ser purificado nos rins, sobre essa bomba, né? Esse coração que vai batendo ali, vai levando a corrente sanguínea funcionando e tal. É algo maravilhoso. Pouca coisa que eu conheço sobre o órgão é que ele tem 4 estágios, né? Tem os ventrículos e tem ali uma baixa circulação de sangue, alta circulação. Então é algo maravilhoso. Se você também tiver interesse de conhecer o órgão por si, é muito importante. Mas quando nós falamos de coração nesse estudo, estamos falando da essência da alma, da nossa vida. Né? É uma expressão que nos faz entender se nós realmente estamos com o nosso coração atrelado, alinhado com aquilo que é de essencial para a nossa vida. E se tem uma coisa na nossa vida moderna, atual, e sempre existiu, porém hoje, numa escala tanto que elevada, é as preocupações, é a ansiedade, é a ganância, né? São coisas que a gente vê através de noticiários, através de tantas outras revistas, livros, jornais, né? Que trazem isso sempre em pauta. E muitos médicos tentando. Há remédios hoje para controle de ansiedade e de depressão e tudo isso. Então nós entendemos que isso é uma coisa que a própria Bíblia nos relata que nos últimos tempos nós teríamos tempos trabalhosos e essa ansiedade evidentemente ela vai crescendo, a ponto de que o Senhor também deixou revelado que nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade. Então, a primeira pergunta que eu faço diante desse estudo, logo vamos ler o texto que Jesus nos deixa como base, né, para entendermos essas circunstâncias da vida. O que te preocupa? Você consegue detectar na tua mente, aí, no teu íntimo, o que tem te preocupado hoje? Né? Quais são as tuas preocupações? Preocupação moderada, ela é natural e necessária. Né? Ela não pode passar disso. Então, quando ela passa disso, ela se torna uma ansiedade, o medo do futuro, né? Pode ser uma das causas da preocupação, a insegurança financeira. Tudo isso faz parte da experiência humana e Jesus, conhecendo o coração então dos seus discípulos, ensina como viver livre dessa preocupação. A ansiedade é um dos grandes males do coração humano e já se tornou uma das principais enfermidades no mundo atual, segundo a Organização Mundial de Saúde. E a pergunta é: o que te deixa ansioso? Algo te preocupando na fase atual da sua vida? Às vezes nós temos preocupações. Eu, por exemplo, quando eu tenho que trazer o estudo, eu me preocupo. Afinal, o meu desejo é que ele faça o melhor, né? Deus me use como ferramenta para abençoar a vida dos irmãos e a minha também é abençoada através disso. Né? Mas o que nos preocupa e nos dá ansiedade? Né? Então nós precisamos entender através da palavra de Deus alguma orientação, as orientações evidentes que ele deixou para que a gente
saiba dominar certas circunstâncias. Então, a primeira vamos ler lá em Lucas, capítulo 12, de 22 a 34, a palavra do Senhor Jesus aos seus discípulos. E ele diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que haveis de comer, nem o seu próprio corpo, né? Quanto ao que vestir, a vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, que não semeiam, nem colhem, não têm armazéns, nem celeiros, contudo Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançado no fogo, quanto mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando-se: o que vamos comer? O que vamos beber? Não fiquem preocupados com isso, pois o mundo pagão é que corre atrás dessas coisas. Mas o Pai sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhe o reino. Vendam o que têm e deem às esmolas. Façam de vocês bolsas que não se gastem. Um tesouro nos céus que não se acabe, onde ladrões nenhum chega perto e nenhuma traça destrói. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Lucas 12, 22 a 34, o texto que nós lemos, né? Então, nesse texto que acabamos de ler, temos o termo usado por Jesus para preocupação, né, do grego, merinoon, é muito revelador. Significa literalmente ser puxado em direções diferentes. Implica em ser dividido, distraído, fragmentado internamente. A ideia é que a mente e o coração ficam divididos, desconcentrados, inquietos, exatamente o oposto da confiança e da fé. Né? Então, primeiro questionamento: não se preocupem com a sua própria vida. Versículo 22 vai nos dizer isso, né? Esse chamado à despreocupação não é um convite ao descuido ou à irresponsabilidade, mas sim à liberdade interior de quem confia profundamente em Deus, que cuida. Jesus está nos chamando para uma mudança de perspectiva, sair da autossuficiência ansiosa para uma confiança como filhos de um pai presente, cuidadoso e poderoso. Ele então nos dá dois exemplos concretos e cotidianos: os corvos, que não têm planejamento, e os lírios, que não produzem nem se vestem sozinhos. Nenhum deles vive com angústia e mesmo assim são sustentados e adornados por Deus. Né? Então é lógico que essa comparação que Jesus faz não é no sentido do conceito humano para o animal ou para a flora, né? Para o vegetal. Né? Ele está dizendo justamente que até nisso que não tem um conceito espiritual como nós podemos ver em nós, Deus cuida. Né? Então as aves se alimentam, né? E Deus tem sustentado também, tem dado vigor às plantas continuamente. Estamos a 2000 anos depois de Cristo e a terra tem produzido seu alimento, sustentado essa multidão de gente que existe, e de pássaros também, aves e animais que são em grande quantidade, né? Então, a pergunta é: você se sente puxado pela preocupação? O que é se sentir puxado pela preocupação? É quando você consegue entender, ou ver e sentir no teu dia a dia, perceber que você está focado em algo que está te incomodando. Né? Então, desafie todos os presentes, né, todos nós,
os que temos nossas preocupações atualmente, a orarmos, entregando a ansiedade a Deus de maneira verdadeira, de descanso, né? E de intercessão um pelos outros. Devemos orar pelos nossos queridos, aqueles que nós conhecemos e até mesmo não conhecemos, para que amenizem as suas ansiedades. Como uma vida seria muito menos pesada, seria menos dificuldade se nós realmente vivêssemos uma vida dentro de um padrão de simplicidade, né? Um minimalismo, porém, de graça. Há necessidade de termos muito e depois nos preocuparmos com o que temos, né? Isso tem gerado na sociedade atual esse desconforto. Os crimes acontecem porque as pessoas querem manter padrões, status. Isso tudo é perigoso e tem levado. As pessoas são puxadas, então, a esse tipo de preocupação. E nós devemos orar pelos nossos, para que não se sintam atraídos pela ansiedade de ter, possuir mais do que o necessário. E quando temos algo, possamos ser abençoadores daqueles que precisam de ajuda, né? Então, se preciso, né, vamos orar, porque entendemos que se isso não acontecer, nós viveremos sempre em ansiedade e até mesmo dentro da ganância. Lá no versículo 24, Jesus vai dizer: vocês têm muito mais valor do que as aves. A lógica é poderosa, pois Jesus está falando sobre identidade e paternidade. Quando esquecemos de quem somos e quem é o nosso Pai, a ansiedade nos domina. A raiz da ansiedade nesse contexto está na incredulidade prática. Não necessariamente no ateísmo, mas em viver como se Deus fosse real e confiável, né? Nós precisamos viver como se Deus fosse e é real e confiável. Agora, o ateísmo, ele não entende dessa forma. Ele diz assim: eu não tenho Deus a quem recorrer. Eu só posso confiar em mim mesmo, no meu intelecto, nas minhas forças, na minha saúde, né, nas minhas estratégias. E pessoas assim geralmente acabam se frustrando, porque, humanamente falando, nós somos pequenos e dependentes da graça e da misericórdia de Deus, até para ter esse respiro, para ter o fôlego de vida todos os dias. Trata-se de uma manifestação da incredulidade, muitas vezes. Viver carregando a necessidade do controle ou o desejo de antecipar problemas e desafios. É um sintoma de orfandade espiritual, sentir-se pesado e sozinho na responsabilidade de cuidar do seu próprio sustento. A expressão homens de pequena fé, que Jesus fala, denuncia o real problema por trás da ansiedade. Não apenas preocupação com as coisas, mas falta de confiança no caráter de Deus. Se Deus disse que daria o pão de cada dia, que Ele nos vestiria, que Ele nos daria esse cuidado, Ele está dando. O que nós podemos entender e perguntar para nós mesmos? Que promessas de Deus você poderia lembrar nos momentos de ansiedade? Se nós temos a palavra de Deus em nosso coração, nosso intelecto, nossa mente, nosso ser, nós vamos lembrar daquelas maravilhas que Ele fez, quando Ele alimentou Elias, né, com o corvo ali, naquela caverna, naquele riacho. Então a gente percebe que Deus é um Deus sustentador. Ele deu o pão do céu para o povo que estava no deserto. Tudo isso Ele fez para abençoar. E o pão maior, que é Cristo Jesus, né, o pão vivo que desceu do céu, para salvar as nossas almas. Bom, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja em sua vida? Essa é uma verdade mais libertadora da fé cristã. A preocupação não tem poder real de resolver nada. Ela não acrescenta, ela consome. Ela não resolve o problema, ela rouba a paz. Como disse Corrie ten Boom, sobrevivente do Holocausto, a preocupação não esvazia o amanhã de seus problemas. Ele esvazia o hoje de sua força. Então, quando você está preocupado, você está
vivendo o problema que poderia acontecer ou não, você já está gastando energia e se desgastando emocionalmente, fisicamente, naquele momento antecipado. É gastar o que é do futuro, se for necessário gastar, antecipadamente. Pode ser que as nossas preocupações, em grande parte, segundo alguns estudos, que grande parte delas não acontece. Nós somos preocupados com algo que não acontece. Tem gente que viveu preocupado com a Terceira Guerra Mundial, ainda vive hoje. E até agora não houve nenhum embate de tamanho magnitude. Pode acontecer? Faremos o quê? Se estivermos em Cristo, a nossa vida está nas suas mãos. E quem de nós pode mudar o ritmo e as coisas que esse mundo caminha? Se nós conhecermos, como a gente conhece, né, bem a palavra de Deus, e podemos entender que os dias serão cada vez mais complicados e difíceis, nós não ficaríamos tão preocupados com o que vai acontecer, mas sim como levar pessoas a estar preparadas para o amanhã. Preparar hoje, para que quando vier o amanhã estejamos totalmente capazes de suportar e viver momentos, sejam difíceis ou não. Então, essa preocupação não esvazia o amanhã de seus problemas, ela esvazia o hoje de sua força. Essa é uma chamada a um coração centrado em Deus, um coração dividido entre o medo e fé, entre autossuficiência e dependência. Não pode experimentar a paz que Jesus oferece. Jesus termina com uma palavra de profundo encorajamento. Não tenham medo, pequeno rebanho. Essa imagem revela tanto a fragilidade dos discípulos quanto a ternura do bom pastor. O Pai tem prazer em dar o reino, mas não por mérito, mas por graça. E a pergunta que nós fazemos: existe alguma área da sua vida da qual você tem confiado mais em si mesmo do que em Deus? Aí nós precisamos compreender e nos entender e nos autoexaminar para saber se a gente não está achando que com as nossas forças alcançaremos algum êxito que não venha de Deus. É bem verdade que a nossa participação no plantar, no colher, isso é natural. Mas nós devemos estar mais confiantes de que o Deus que cuida de nós nos dará do que em nossos esforços pessoais. Então, repare que o texto que estudamos sobre as preocupações da vida, aqui em Lucas 12, de 22 a 34, foi precedido da parábola do rico insensato, falando sobre o rico insensato ali, do 13 ao 21, e sucedido pela parábola do administrador fiel, de Lucas 12, 35 a 48. Então, sabemos que a Escritura nada é aleatória e a linha de raciocínio de Jesus foi estruturada como um sanduíche ali. Perceba que a Bíblia está apresentando primeiro a causa do adoecimento do coração e, na sequência, um remédio capaz de sará-lo. Jesus conta a história de um homem muito rico que teve uma colheita tão grande que seus celeiros não eram suficientes para guardar tudo. Ele então decidiu construir celeiros maiores e ele disse a si mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com os que guardam para si riquezas, mas não são ricos para com Deus. Lucas 12, de 19 a 21. O foco da parábola está na tolice de confiar na segurança material e viver como se a vida fosse controlável pelas posses. O homem da parábola planeja o futuro sem Deus e é chamado de insensato. Palavra que nas Escrituras está associada a alguém que vive como se Deus não existisse, como um ateu. Ele representa aquele que tem muito, mas é pobre diante de Deus, pois seu coração está apegado ao acúmulo e não à eternidade. A verdadeira tragédia não é a morte repentina, mas a vida desperdiçada com o foco errado. Logo após a parábola, Jesus vira-se aos discípulos e diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida. Versículo 22.
Essa transição com o portanto é intencional e estratégica. Jesus está relacionando, né, diretamente a ganância, dos versículos 13 a 21, com a ansiedade, 22 e 34, e Lucas 12. Ambas são expressões de incredulidade de um coração desconectado da confiança no Pai Celestial. Em outras palavras, ganância e ansiedade são dois lados da mesma moeda. Então, a ganância e a ansiedade ela vai andar junto nesse sentido, nas proporções que cada um aplica. Então, a ganância busca acumular por medo de não ter o suficiente no futuro. Quantas pessoas são os tio Patinhas dos dias atuais, né? Que querem possuir e adquirir o máximo possível, né? E mesmo que aquilo se torne até uma idolatria, né? O bem se torna o seu Deus e por aí vai, né? E também a ansiedade. Se desespera por medo de não ter o suficiente agora. Né? Quantas pessoas estão ansiosas porque hoje está sem o pão e não colocam isso na mão de Deus. E a palavra de Deus nos diz claramente, vem em nossa mente, que nunca vi o justo padecer e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, nós temos na palavra de Deus uma promessa de Deus sobre o nosso cuidado físico. Então, qual seria a situação do rico insensato? O excesso de bens, a falsa segurança que ele achava, a ganância e a autossuficiência que ele tinha, o armazenamento egoísta e ser rico para si. Né? Salomão disse, para quem ficará, né, tudo aquilo que foi acumulado? Né? Talvez um nécio, alguém totalmente esbanjador, que não faz isso de forma ideal, mas acaba desfazendo todos os seus bens, como o pródigo da parábola, o filho que pegou os seus bens do futuro, a sua herança do futuro, e gastou no presente de maneira desregrada e depois voltou. E Deus mesmo assim o abençoou. Porém, ele veio com uma outra concepção, porque a Bíblia diz que ele caiu em si. Né? Então, a preocupação da vida é por falta de bens, o medo constante, a insegurança e a incredulidade, a busca ansiosa e ser pobre para si. Né? Tem gente que tem uma vida ideal, tranquila, dentro das suas necessidades, daquilo que é preciso, mas se considera pobre por achar que não tem algum carro, um móvel, alguma coisa nesse sentido, para se colocar ali uma segurança. Então a pergunta que é, qual face dessa moeda, ganância e ansiedade, é mais desafiadora para você? Nos dias de hoje, você está mais ansioso ou mais ganancioso? E detectando isso, qual é o caminho, né? Como encontrar a cura para o nosso coração? Então vamos lá, Jesus está pintando um retrato completo da relação do ser humano com os bens materiais. O rico insensato representa quem se sente seguro com o que tem. Os ansiosos representam quem se sente perdido com o que não tem. E ambos precisam da mesma cura espiritual. Um coração que confia na provisão de Deus e valoriza mais o reino do que as riquezas. Na sequência, Jesus introduz o assunto sobre a prontidão para o serviço. Essa é a cura poderosa para o nosso coração. Servir a Deus com excelência é um antídoto poderoso contra a ganância e a ansiedade, porque realinha o coração, transforma a mentalidade e cultiva uma nova confiança. A ganância e a ansiedade nascem de um coração centrado em si mesmo, o desejo de ter mais ou controlar tudo. Quando alguém serve a Deus com excelência, está deliberadamente tirando o foco de si para colocá-lo em Deus e nas pessoas. Isso quebra o ciclo do egoísmo e da autossuficiência e abre espaço para o amor, a fé e a confiança. Qual a pergunta que temos? Você vive só para você ou está servindo ao reino? Você tem acumulado tesouros somente na terra ou possui riquezas no céu? Essa é a pergunta. A nós, cada um de nós deve dar uma resposta. A ganância é uma fome insaciável, a ansiedade é um medo paralisante. Mas servir a Deus enche a vida de sentido. Quem vive para servir deixa de ser consumido por aquilo que falta, porque está envolvido com o que realmente importa.
Além disso, servir traz alegria e alegria em Deus, que fortalece a alma contra os apelos do materialismo e as mentiras do medo. Né? É a alegria em Deus que vai nos fortalecer a nossa alma. Esteja atento, pois, quando o Senhor voltar para pedir contas, ele espera encontrar servos fiéis que fizeram o melhor com tudo aquilo que lhes foi confiado. Reflita sobre como você tem administrado sua vida, seu tempo, seus dons, suas oportunidades, seus recursos. Tudo isso pertence a Deus e um dia será necessário prestar conta. A pergunta é: como seria a sua agenda se as suas decisões, se o reino de Deus fosse realmente sua prioridade? Para concluirmos, servir a Deus, buscar o reino em primeiro lugar, exige fé ativa, investir tempo, dons, energia, até recursos, crendo que Deus está vendo e recompensará. Esse estilo de vida se opõe diretamente à lógica da ganância. Preciso guardar para mim. E da ansiedade, e se faltar? Jesus nos ensina. Busquem, pois, o reino de Deus e essas coisas lhes serão acrescentadas. Lucas 12, 31. Ou seja, quem serve o reino com prioridade não fica desamparado. Deus cuida. A excelência no serviço alimenta essa confiança, porque nos ensina dia a dia a depender de Deus, não das nossas reservas, mas da sua fidelidade. Servir a Deus com excelência cura a ganância e a ansiedade. Né? Porém, também nos educa o coração. Amar o que Deus ama. Rompe com o egoísmo e convida ao desprendimento. Fortalece a fé na provisão e no cuidado do Pai. Preenche a alma no sentido alegria e contentamento. Né? E aplicações práticas para a nossa vida. Defina um horário para buscar a Deus diariamente e apresentar a Ele as suas preocupações em oração. Começo do dia, final do dia, eu não sei o horário que você tem disponível para ficar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos falando com o nosso Deus e colocando-se diante dele. Separe esse horário semanalmente para servir a Deus, né? Ou separe um horário semanalmente para servir a Deus, como em sua célula, por exemplo, ajudando os líderes de célula ou se tornando um líder em treinamento para servir em algum ministério da igreja. Viva o Evangelho, querido. Não seja apenas um ouvinte, como diz Tiago, mas um praticante. Não fique preocupado com o dia de amanhã. E se você tiver algo a fazer na sua vida, um curso, um empreendimento, sempre coloque da seguinte forma: se Deus quiser, se Ele permitir, nós faremos e teremos aquilo que precisamos, aquilo que almejamos. Que não vivamos numa ganância doentia ou também numa ansiedade doentia, mas que possamos crer e confiar no nosso Deus soberano, único e Senhor. Pai, nós te louvamos, Senhor Deus, por cada vida desse grupo, Pai. Eu sei que esse estudo é um pouco complexo, profundo, tem muito a nos dizer, mas que o Senhor fale os corações de todos que aqui estão, para que possam entender, Senhor Deus, qual tem sido a sua vida, qual tem sido o bem-estar que tem vivido diante do Senhor, livre das preocupações que o mundo oferece. Acima de tudo, Pai, pedimos cura para a ansiedade, pedimos cura para a depressão, pedimos, Senhor Deus, cura para a ganância, Pai. Pedimos que o Senhor coordene o nosso coração a viver nesse mundo, nesse tempo que o Senhor nos dá de vida, com qualidade, com excelência, buscando em primeiro lugar o Teu reino. E eu tenho certeza, o Senhor tem nos dado dia a dia o Teu cuidado, o Teu amparo, e tem sido glorioso. Nós te louvamos por tudo que nos tem feito e dado. E oramos, Senhor Deus, confiante em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada na presença, final de semana chegando. Né? Que Deus abençoe a você e possa viver o Evangelho pleno, puro e simples. Em nome de Jesus. Amém.